Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala sou eu, professor Wagner Santos, na área. Mais uma vez sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Até liguei o ar-condicionado porque tá de matar realmente. E é na Praia da Barra que a gente vai estudar. Bora que só bora, bora que só bora. Hoje, programadíssimo para vocês aqui, os estudos extremamente importantes sobre o quê? Pronomes relativos. Se você resistiu ao meu charme até agora e não me segue ainda aqui no YouTube, Prof. Bola de Fogo, meu canal, Prof. Wagner Santos lá no Instagram, e se você não segue ainda a academia, eu acho que você está perdendo tempo, você está estudando errado, como diz o povo por aí, beleza? Então, cola comigo, é sucesso, e a gente vai atacar agora quem? Os nossos queridos pronomes relativos. O que a gente precisa entender com relação aos pronomes relativos? Vamos lá. Primeira informação, que eu acho que é uma informação essencial para vocês. Os pronomes relativos são extremamente cobrados em provas. Por que são extremamente cobrados em provas? Porque eles introduzem uma oração, como a gente vai ver, eles desempenham função sintática dentro dessa oração, e eles têm uma retomada, eles estabelecem um negócio que a gente chama de binding. Eles fazem uma retomada de um elemento anterior, então faz uma relação também semântica. Então você percebe que ele tem um caráter morfológico, um caráter sintático e um caráter semântico, né? Além de introduzir a oração subordinada adjetiva. Então o que você precisa pensar? Você precisa pensar que você tem que identificar essa criatura de uma forma correta. Fora isso, uma coisa que a gente vai trabalhar de forma mais profunda, tanto na parte de concordância quanto na parte de regência, você ainda tem essas nuances, né, da regência, qual a preposição que deve introduzir essa oração, porque qual a função que esse pronome relativo estará desempenhando dentro dessa oração subordinada. Então a gente tem muita coisa aí nesse meio que é interessante e importante da gente conversar, beleza? Então, calma, a gente vai fazer tudo com calma. Essa parte é muito importante mesmo, principalmente porque o pronome relativo que aparece muitas vezes ali em comparação com as orações subordinadas, substantivas e suas conjunções integrantes. Então, o elemento que é sempre um elemento muito importante, né? Ele tem essa aura de importância, tanto é que a gente fala dele lá na nossa parte de sintaxe. Tem uma partezinha que eu sempre separo para falar tanto sobre o que quanto sobre o ser, exatamente porque são funções sintáticas diferentes, funções morfológicas, tem muitas coisas nesse meio do caminho. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora, então. Cola comigo por aqui que agora é o quê? Um sucesso danado. Vamos lá. Para começar, a gente vai começar pensando o seguinte. Primeira coisa, os pronomes relativos, eles têm três verdades que são
essenciais. Para você que vem me acompanhando, já sabe que eu gosto aqui, ó, é da escrita do quadro em branco. E vamos lá. Quais são essas 3 verdades? Vamos começar aqui pensando o seguinte. Primeiro elemento, primeira verdade. Sempre, mas aí quando eu digo sempre é sempre mesmo, sempre introduz, quem? Sempre introduz uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo sempre introduzirá uma oração subordinada adjetiva. Eu vou deixar só até o adjete para poder economizar um espaço aqui, hein, gente? Para a gente poder economizar um espaço. Vamos lá. Então, até aqui, ó. O que significa dizer isso? Sempre vai introduzir um elemento que é um elemento, uma oração que modifica um elemento nominal, ou um substantivo, ou um pronome. Então, a gente vai trabalhar diretamente com essa ideia. Então, sempre estará introduzindo uma oração subordinada adjetiva, em especial se essa oração subordinada adjetiva for o quê? Se essa oração subordinada adjetiva for desenvolvida. Toda oração subordinada adjetiva desenvolvida apresentará um pronome relativo. Beleza. Então, a gente começa pensando isso. Essa oração subordinada adjetiva, a qual a gente se refere bem aqui, ó, ela serve para quê? Ela serve para substituir, ela serve para modificar um elemento nominal. Então, ó, modifica um elemento nominal. Wagner, como assim? Já me dá um exemplo aí para a gente já entender. Vamos lá. Imagina que eu dissesse o seguinte, os alunos... Então, ó, os alunos que passaram... Vou fazer uma frasinha tranquila aqui para nós, tá? São nossos. Opa, toma posse, meu Deus do céu. O que a gente vai perceber aqui? Todas as vezes, eu vou até adiantar um pouquinho essa parte para vocês, mas todas as vezes que você tiver que fazer um processo de quê? Todas as vezes que você for fazer um processo de análise sintática. Análise sintática pressupõe a existência de uma oração. A gente só consegue fazer análise sintática quando nós temos orações. Se não tivermos orações, não há análise sintática possível. O verbo é o centro de qualquer forma de análise e de qualquer forma de estudo da sintaxe. Sem essa criatura chamada verbo, não existe sintaxe. Beleza? Então, o que a gente vai entender? Todas as vezes que você vai começar, vou fazer aqui uma análise sintática aqui agora, Wagner. O que eu faço? Começa pelo verbo. Você sempre vai começar destacando os elementos verbais. Então, ó, eu tenho um passaram bem aqui, e tenho um são bem aqui, 2 verbos. Já adianto a vossa senhoriazinha que se você tiver 2 verbos, são muitas informações hoje, hein, gente? Então, se eu tenho 2 verbos, significa dizer que eu tenho 2 orações. Então, nesse caso, eu tenho o chamado período composto. Beleza. Então, eu vou entender que eu vou procurar aqui, ó, o elemento conectivo. Se não tiver, depois a gente discute isso, para separar essas 2 orações. E aí eu vou entender, então, que a minha primeira oração é os alunos são nossos. Perfeito. E eu tenho uma segunda oração, que é que passaram no concurso, certo? Então, ó, os alunos que passaram no concurso são nossos. A primeira oração, que é chamada oração principal, é os alunos são nossos. Então, aqui, ó, oração principal, primeira parte dela, segunda parte da oração principal. Que passaram, tá modificando quem? Ó, tá modificando os alunos. Indicando que eu tenho alunos específicos, eu não estou me referindo a quaisquer alunos, eu estou falando sobre alunos que são diretamente específicos, certo? Então, se eu estou falando sobre alunos que são diretamente específicos, o que vai acontecer? Nós estamos diante daquilo que nós chamamos de oração subordinada adjetiva restritiva. Calma, que é muito mais fácil do que você imagina. Tá? Mas aqui agora eu quero o quê? O fato de ser o quê? O fato de ser uma oração subordinada adjetiva. Pegou? Então, bora lá. Então, a gente vai entender o seguinte, os alunos que passaram são nossos. Então, aqui temos uma oração subordinada adjetiva. De boa? Pegou visão? Massa. O que a gente vai entender, então?
Se é uma oração subordinada adjetiva, tem que ter um pronome relativo. Cadê esse pronome relativo, Wagner? Esse pronome relativo está bem aqui, meu bola de fogo, minha bola de fogo, olha só. É esse elementozinho que. Então, primeira verdade já está comprovada. Let's go, vamos, como dizem as pessoas, para a segunda verdade. Bora lá. Sempre retoma, então olha que doideira, sempre retoma um elemento anterior. Opa, opa, opa. Sempre retoma um elemento anterior. Quando ele retoma... Wagner, mas aí sempre não é muito tempo. Você mesmo costuma dizer que sempre é muito tempo. Beleza, concordo com você. Vou dizer sempre porque, assim, eu não me recordo de nenhuma questão de concurso público nesses 20 anos de sala de aula que tenha apresentado, eu me lembro de questão de vestibular, mas de concurso público eu não me lembro, que tenha apresentado um texto em que o pronome relativo se refere a elemento posterior. O único momento em que eu vi isso acontecer foi num vestibular há muitos anos, mas muitos anos mesmo, em que se utilizou um trecho de uma obra extremamente importante para a literatura brasileira chamada Marília de Dirceu. E o doido do Tomás Antônio Gonzaga fazia essa construção de colocar a oração subordinada antes da oração principal. No caso das adjetivas, isso é estranhíssimo. Mas eu não me recordo. Probabilidades. Ah, Wagner, mas mesmo que seja FGV, Sebrasp, qualquer... Não importa, a gente não é doido na banca também de ficar cobrando umas coisas que às vezes não fazem sentido. Isso a gente não cobra do professor de português, capaz de metade do professor de português do mundo não conseguir perceber isso. Então, o que acontece? Retoma elemento anterior. Sempre que há uma retomada de elemento anterior, então, look that, pay attention aqui, ó. Sempre que há uma retomada de elemento anterior, nós dizemos que há um processo bonitinho que a gente chama de retomada anafórica. Ou, como a gente vai preferir chamar, depois eu explico isso aqui bonitinho para vocês, né? Então, a gente vai ter, ó, referência anafórica. Anafórico é sempre o que retoma o que vem antes. Bancas que amam processos anafóricos. Sebrasp, FGV, IBFC ama, mas é tipo assim, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O IBFC ama processo de retomada, tá? O Sebrasp ama processo de retomada. Por isso que você vai prestar muita atenção. Vou até aparecer inteiro aqui agora. Presta atenção no que eu vou dizer. Retomada anafórica, referência anafórica, é sempre referência a um elemento que veio antes daquele pronome ou daquele advérbio, tá? Então, retomada anafórica, referência anafórica, elemento antes. Mas, Wagner, e se vier depois? Se vier depois, é catafórica, beleza? Quando a gente fala referência catafórica, elemento que veio logo depois. Referência deitica, que voltou à moda, Wagner, voltou. É alguma coisa que está externo ao texto ou que é variável conforme o contexto. Pegou visão? Então, cola comigo e vamos voltar aqui. Então, sempre retoma o elemento anterior. Neste caso aqui do nosso exemplo, a gente vai poder afirmar que no exemplo abaixo, quem é que está sendo retomado? Então, ó, no exemplo, retoma os alunos. Então, ó, retoma os alunos. Fechou? Pegou visão, meu Deus do céu? Então, ó, tá retomando todo esse elemento aqui, os alunos. Então, esse quezinho retoma os alunos. E a terceira verdade absoluta, Wagner, pelo amor, me ajude. Qual será a nossa terceira verdade absoluta? Sempre, mas é sempre mesmo. Aqui, meu Deus do céu, aqui o sempre é sempre. Sempre desempenha função sintática dentro da oração. Então, sempre desempenha função, o quê? Sintática, não é simpática, é sintática mesmo, péssima essa piadinha, mas ok. Função sintática dentro da adjetiva. Tem que ser dentro da adjetiva. Por isso, e na hora que você pensa isso, você sabe que eu gosto que você pense lógico, né? Assim, de forma lógica, de maneira lógica, mas se você consegue visualizar
que o pronome relativo vai desempenhar uma função sintática dentro da oração adjetiva, começa a fazer sentido para a sua cabeça, começa a fazer sentido aqui, ó, na tua cachola, o quê? Começa a fazer sentido que, necessariamente, a gente precisa tomar cuidado com qual é a preposição que vem antes. Começa a fazer sentido toda a correlação, vamos dizer, que se estabelece de maneira, digamos, muito clara, mas que vai se estabelecer na regência, que vai se estabelecer na concordância, que vai se estabelecer na escolha de qual é o pronome relativo que você vai colocar ali. Então, perceber que a gente tem essa função sintática, a gente precisa prestar atenção. Aqui, peço desculpas a vossas senhorias, saiu dentro da adjetivo, não é? Dentro da adjetiva, beleza? E como é que a gente faz para descobrir isso? É só você trocar. Você desfaz essa troca. Então, você vai chegar aqui, ó. Os alunos passaram, não seria assim, ó? Os alunos, dentro da oração, esse que está no lugar de os alunos, você desfaz a troca. Os alunos passaram. Se eu tenho os alunos passaram, o que a gente vai entender? Aqui dentro, ó, os alunos está desempenhando a função sintática de sujeito de passaram. Então, o pronome relativo, então, ó, os alunos é sujeito, este pronome relativo vai desempenhar a função sintática de sujeito simples do verbo passaram, certo? Então, a nossa relação é uma relação um pouquinho diferente, certo? Então, você vai ficar atento a essa construção e o jeito mais fácil de você ter certeza, porque o que interessa é certeza, não é só velocidade, tá? Mas o que faz com que você tenha certeza é desfazer a troca, lógico. Quando você treina muito, essa troca ela acontece de forma imediata. Você olha para a oração, você já desfaz a troca, você olha ali, você já joga para cá, joga para lá, eleva ao quadrado e tudo funciona. Beleza? Bora que só bora. Bora para a próxima aqui. Primeiro tipo de pronome relativo muito importante, pronome relativo que. Então, o pronomezinho relativo que é extremamente importante para a gente, tá? Eu diria para vocês que é, sem dúvida nenhuma, o mais cobrado. É o mais cobrado de longe, tá? Então, o mais cobrado mesmo. Então, o que você vai pensar? Por que ele é o mais cobrado mesmo? Porque você tem muitos outros elementos ou muitas outras funções sendo desempenhadas por esse que. Esse que pode ser conjunção integrante, esse que pode ser conjunção subordinativa, esse que pode ser uma preposição, esse que pode ser um advérbio, ou seja, há um pronome interrogativo, há muitas classificações, por isso que ele é tão cobrado de vocês, por isso que a gente dá mais atenção a ele, tá? Então, o que a gente vai pensar com relação a esse que? Quais são as verdades que eu preciso ter aqui? Duas coisas somente que você precisa se recordar, se recorde, relembre, que é basicamente o seguinte, ele é um pronome neutro, ou seja, ele não sofre modificações, você não vai usar, por exemplo, você não vai usar crase diante do pronome relativo que. O pronome relativo que não aceita o artigo a. Por que ele não vai aceitar o artigo a? Exatamente porque o artigo a é feminino. O que é neutro. Então, não tem como. Beleza? Além disso, você vai pensar que ele pode se referir, então, ó, pode se referir tanto a objetos quanto a pessoas. A objetos ou pessoas. Por isso que ele é muito utilizado, né? Ele facilita. A atenção máxima que você precisa ter com relação a ele, né? Então aqui, ó, você precisa ter o quê? Uma atenção enorme, beleza? Enorme mesmo. A função sintática, vamos assim, ó. A função dele na oração. Vou mostrar para vocês aqui, a partir de 3 exemplinhos, como é que isso funciona. Vamos lá. Então, pegamos aqui exemplo number 1, exemplo number 2, exemplo number 3. Então, no primeiro eu tenho o seguinte, ó. A peça a que assisti foi sensacional. E foi mesmo, foi do G7, muito boa. Tá? Foi sensacional.
que a gente vai pegar aqui e vai pensar, ó? Começamos por onde? Pelas orações, pelos verbos, né? Então eu tenho o verbo aqui, ó, assistir, e tenho o verbo foi, né? O verbo ser. Separamos essas duas orações? Separamos essas duas orações, ó. A que assisti é a minha oração subordinada adjetiva, já adianta a sua vida, certo? Se ela é uma adjetiva, eu já sei, eu já tenho compreensão plena de que esse quezinho está funcionando como um pronome relativo, um pronome rela, certo? Beleza. Quem é que esse pronome relativo, né? A quem esse pronome relativo se refere? Quem ele está substituindo? Ele está substituindo o elemento a peça. Opa, interessante, ó. Está substituindo o elemento a peça. Massa. Ele está introduzindo essa oração? Está. Como é que eu descubro qual é a função sintática dele? Desfaço a troca. Aí eu vou ter, ó, eu, que é um sujeito desinencial, assistir, o verbo assistir no sentido de ver, mantém-se como verbo transitivo indireto. Eu assistir, não, né, Wagner? Eu assisti a, porque eu tenho um A aqui e outro A aqui, então tem que ter crase, ó. A peça. Pronto. O que a gente vai ter? Neste caso, este pronome relativo, deixa eu até trocar essa coisinha aqui, um trisquinho, ó. Esse pronome relativo que vem junto com o a desempenha dentro da oração a função de objeto indireto. Fechou? Então, é assim que a gente vai identificar. Wagner, mas eu preciso identificar se ele é um pronome relativo. Então, você vai olhar para a oração que ele está introduzindo. Normalmente, quando vem aqui assim, ó, no meio de uma outra oração, dificilmente essa oração não será uma adjetiva. E se for uma adjetiva desenvolvida, precisará necessariamente de um pronome relativo. Beleza? Precisará de um pronome relativo. Pegou visão? Caminhou junto comigo aqui? Beleza? Segue o baile. Vamos lá. Segundo exemplinho. Vamos imaginar que a gente faça o seguinte. Nós encontramos... aqui é só o que, tá, gente? Nós encontramos as apostilas que desejamos. Então, vamos lá. Nós encontramos as apostilas que desejamos. Aí vai aparecer lá para você, marcou esse quezinho aqui, beleza? Jogou esse que, aí você vai começar marcando os verbos, né? Ó, encontramos, primeiro verbo, e o outro é desejamos. Certo, beleza, Wagner. Então, e agora, o que a gente vai ter? A primeira oração tá bem tranquilo, ó. Nós encontramos as apostilas, aí esse que desejamos, certo? Está se referindo a quem? A palavra, na verdade, ao trecho, às apostilas. Então, esse que se refere às apostilas, beleza? E aí a gente vai entender o que é uma oração subordinada adjetiva, certo? Então, é uma oração subordinada adjetiva. Vou ter que desfazer para saber qual é a função sintática, né? Eu vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo, ó. Então, nós temos o nós, que é o sujeito desinencial. Desejamos, quem deseja, deseja algo. Desejamos as apostilas. Então, as apostilas está desempenhando, né? Está desempenhando o quê? Então, ó, as apostilas desempenham a função de objeto direto. Então, aqui o quezinho também é um objeto direto. Necessariamente objeto direto. Então, deixa eu fazer como eu fiz lá em cima, né? Para a gente manter aqui o nosso padrão de cores. Você sabe que eu gosto. Então, aqui, ó, nós temos quem? Um objeto um objeto direto. Perfeito. E aí você percebe que desejamos é o jeito que você também vai encontrar para saber se é um pronome relativo. Você desfaz as trocas, né? Se você vai desfazer as trocas. Deixa eu baixar só um pouquinho essa temperatura aqui. Talvez faça um pipi. Ah, meu filho.
Pronto, só porque deu um calor aqui, gente, deu uma esquentada. Tudo bem? Beleza? Então, bora para a próxima. Vamos mais umazinha aqui que a gente segue em frente, ó. Vamos pensar aqui. Os professores. Então, ó, os professores que nos deram aula. Então, ó, os professores que nos deram aula são excelentes. Excelentes. Fechou? Então, aqui a gente vai jogar, ó, começa pelos verbos, né? Nos deram aula, são excelentes. Beleza. Pegou aqui agora, vamos trocar mais uma vez, vamos jogar um azulão aqui, ó. Então, eu tenho que é o nosso pronome relativo e ele está retomando quem? Então, vamos jogar aqui uma caneta. Caneta azul, azul, caneta, hein? Ó, aqui nos deram aula, esse que se refere aos professores. Se refere aos professores. Beleza. Introduz uma oração subordinada adjetiva? Sim. Oração subordinada adjetiva, bonitinho. Se você não nos segue ainda lá no @Academia da Aprovação, tá aí a sua oportunidade. Então, oração subordinada adjetiva se referindo aos professores. Beleza. Vamos ter que reescrever? Vamos ter que reescrever. Então, a gente vai pensar o seguinte, ó. Os profs, eu vou diminuir aqui só para facilitar, tá? Nos deram aula. Ou deram-nos aula. Pode ser as duas formas, tá? Nos deram aula. Lá ele, gente. Então, o que vai acontecer? Você percebe que é um pronome rela, né? Temos um pronome rela. E qual é a função? Os profs nos deram aula. Quem deu aula foram os professores. Então, nesse caso aqui, o pronome relativo funcionando diretamente como sujeito. E é assim, né? A nossa cobrança, ela é uma cobrança extremamente naturalizada, né? Assim. E aí, é claro, você precisa separar essas orações, apontar e perceber quem é que está sendo... Perdão, se eu bebo água, você bebe água, você sabe disso, né? Se eu bebo água, você bebe água. Pronto. E aí, o que acontece? Temos essa relação aqui bonitinha, né? Seguimos a nossa vida bonitinha com esse pronome que. Beleza? O que eu vou fazer? Vou encerrar este bloco, esse bloco inicial. Sempre demora um pouquinho mais mesmo, né? Se eu gosto de falar pronome relativo é um negócio muito importante. Por quê? Não será importante somente até pra gente aqui, né? Mentira, tem tem aqui, não vou encerrar ainda não. Tem uma questãozinha para resolver com vocês antes da gente encerrar, tá? E aí, em seguida, eu vou encerrar esse bloco. A gente volta para um segundo bloco com os demais pronomes relativos, analisando essas funções, essas formas de se pensar o pronome relativo. Fechou? Então, vem nessa questãozinha comigo aqui. Essa questãozinha é o quê? FGvística. FGvística. Vamos lá. A frase em que o pronome relativo destacado se refere ao termo entre parênteses presente na mesma frase é. O que você vai fazer aqui? Ó, sempre que você se deparar com esse tipo de questão, você vai fazer a troca. Então aqui, ó, bizu, qual é o seu bisuradaço? Desfazer a troca, certo? Então, ó, desfazer a troca. Então você localiza bonitinho, começa pelos verbos. Então começou pelos verbos aqui, ó. A família é um conjunto de pessoas que se defendem. Na verdade é defendem só, porque o se aqui defendem a si mesmas, né? Ou seja, defendem umas às outras, em blocos e se atacam em particular. Beleza. O que a gente começa pensando? Ele quer saber, se refere ao termo entre parênteses. Aqui está afirmando que ele está retomando o conjunto. Então, estaria retomando um conjunto aqui. Já está furado. Por que já está furado? Porque ó, o verbo está no plural. Então, ele está retomando um elemento plural. Então, a família é um conjunto de pessoas que se defendem. Qual é a lógica? As pessoas se defendem. Pessoas se defendem. Então, nesse caso, a gente consegue perceber claramente que quem está sendo retomado é pessoas. Então, o quezinho aqui retoma pessoas. Pessoas se defendem em bloco e se atacam em particular.
Beleza? Pegou visão? Algumas das mais belas árvores genealógicas que vicejam por aí têm raízes no esterco. Que pesado, né? Então, ó, tá muito distante. Quem é que vicejam? Árvores genealógicas. Desfaz a troca. As árvores genealógicas vicejam por aí. Então, aqui, ó, ou então as árvores, que sejam só as árvores, né? Aí você vai dizer, por exemplo, ó, árvores, eu vou até tirar o genealógica, vicejam de ficar se balançando, né? Que são bonitas, com viço, por aí, certo? Então, eu percebo que não está retomando algumas, até por conta da distância, né? Dificilmente algo muito distante será retomado. Todo homem tem horas de criança, infeliz daquele que não as tem. Opa! Quem não as tem? Aquele. Então, nesse caso aqui, esse quezinho bonitinho, ó, ele está retomando o aquele. Não está retomando todo homem, ó. Todo homem está em outra oração. E qual é o pega aqui e por que que a gente vai entender essa oração como sendo a nossa queridona distratora? Por que que a gente vai entender como sendo a nossa distratora? A gente vai entender como sendo a nossa distratora por quê? Porque esse aquele é horrível, né? Mas o pronome aquele que está ali dentro do daquele se refere a todo homem. Então, ó, todo homem tem horas de criança, infeliz de todo homem ou do homem que não as tem. Beleza? Que não tem horas de criança. Beleza. Então, o aquele retoma homem. Só que o pronome relativo que está se referindo diretamente ao aquele. Então, o pronome que se refere ao aquele. Certo? Então, se o pronome que se refere ao aquele, não se refere a todo homem. Ele se refere ao pronome. Aquele não as tem. Fechou? Pegou visão? Beleza. Então, ela é distratora. Vale lembrar para vocês que questão distratora, né? A alternativa distratora é aquela que serve para te colocar na pulga atrás da orelha, certo? Não é a qualidade do dinheiro que você ganha, é a quantidade de dinheiro que você guarda. Opa! Você guarda o quê? Quantidade de dinheiro que você guarda. Nesse caso, você teria, ó, você... Deixa eu até trocar essa cor. Vamos trocar essa cor. Você guarda dinheiro. Pegou? Então, se você diz você guarda dinheiro, significa dizer que realmente esse elementinho que está retomando a palavra dinheiro. Porque é aquilo que você guarda. Vai, mas não seria você guarda a quantidade de dinheiro? Não, porque você guarda dinheiro. A quantidade é outra situação. Então, nesse caso, você percebe que esse pronome relativo que, volto a dizer, que costuma ser o mais complexo, costuma ser o mais complicado com relação à construção de sentidos, ele retoma a palavra dinheiro dentro desta oração subordinada adjetiva, beleza? Então, retoma dinheiro, né? Retoma ali o que você guarda. Fechou? Retoma o dinheiro. Então, essa, no final das contas, é a nossa respostinha, ó. Então, estamos diante da nossa resposta. Essa questão, ela é fácil? Eu diria para vocês que ela é de nível de fácil a médio, mas vou classificá-la como fácil. Só que ela é o quê? Trabalhosa. Muito trabalhosa. Você vai ter que fazer substituição por substituição. Então, aqui nesse caso, você faz todas as substituições. Faz todas as trocas, né? Por isso que se torna uma questão um pouquinho mais complicada. Fechou? Então, vamos ver, ó. A avó é a mãe que teve uma segunda chance. O quezinho está retomando a avó ou está retomando mãe? Então, ó, na verdade, está retomando a mãe, né? Nesse caso aqui, ó, o que a gente vai ter? A mãe, dentro da oração, a gente vai ter a mãe teve uma segunda chance. Então, a mãe teve uma segunda chance. Então, nesse caso, a palavra que está sendo retomada é mãe e não avó. Então,
É porque, na verdade, é a mãe, né? Então você volta a ter aquele mesmo círculo de retomadas, né? Assim, aquele ciclo de retomadas. Então, isso acaba sendo um probleminha. Beleza, meus jovens? Pegaram? Então, é uma questãozinha de boa. Nesse caso aqui, todos já eram pronomes relativos. E aí a gente precisaria só pensar mesmo nessa construção básica de, tá, mas quem está sendo substituído, quem não está sendo substituído. Fechou? Então, como eu já havia combinado com vocês, nós vamos seguir em frente por aqui, né? A gente vai encerrar este primeiro bloco de pronomes relativos. Para você que está nos assistindo gravado, a gente está fazendo essa gravação também no YouTube, a gente está fazendo esta gravação em forma de live. Então, você que está me vendo em live, segura a tua onda aí, porque eu já estou voltando, tá? Vou voltar. Eu vou voltar. Eu fui nas asas de um passarinho. Então, vou voltar para a gente poder conversar. Bora que só bora? Bora que só bora. Então, aguardem aí a segunda parte dos nossos pronomes relativos. Né? Então aqui, ó, se você não me segue e resistiu até agora, Prof. Bola de Fogo, né? Inscreva-se. Inscreva-se, não, né, Wagner? Inscreva-se no meu canal. E aqui, ó, me segue. Siga-nos, né? Na verdade, esses dois Instagrams aqui, ó. Siga-nos. Sigam-nos. Precisamos de vocês por lá. Beleza? Então, para você que está assistindo gravado, tá encerrando mesmo. Para você que está assistindo ao vivo, segura aí que eu volto para conversar com você que está no ao vivo. Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado pela sua presença por aqui e a gente já volta. Bora que só bora.